A sucessão de uma monarca pode definir muitos traumas e disputas que passam longe dos servos. Como vimos em A Casa do Dragão, o que é estabelecido por cavalheiros pode ser desfeito pelo interesse de traidores ou a partir de alguém errado ali na hora certa. Esse tipo de drama humano faz com que fiquemos envolvidos no universo criado por George R.R. Martin. Mas aquilo que é uma ficção tem lá os seus pingos de realidade. Afinal, de onde veio a inspiração do autor para criar tramas tão complexas assim, como a mulher que não pode sentar no trono de ferro, no caso, Rhaenyra? Da vida, gente. A inspiração sempre vem da vida, rapaz. Nesse vídeo eu vou fazer o paralelo do que vimos aí nessa primeira temporada de A Casa do Dragão com um outro conflito familiar pelo trono britânico, esse no caso real, e responder essa pergunta: quem é a Rhaenyra Targaryen da realidade? Existe mesmo? E se eu disser que sim? Ou quase? Esse é um vídeo da série Universo de Gelo e Fogo, mostrando vários pormenores da criação de George Martin, tá? Tanto as crônicas de Gelo e Fogo, como também A Casa do Dragão, e expandir esse universo como um todo. Toda semana um vídeo novo aqui no canal para manter vocês cada vez mais prontos para as leituras e para as respectivas adaptações. Então, peço já o seu like, a sua inscrição e também aquele compartilhamento. Informação importante: esse texto é feito em parceria minha com o sempre excelente Danilo Bezerra. Ele vai sempre me ajudar aqui nesses vídeos, nesse projeto semanal, e por isso eu vou conseguir trazê-los a contento para vocês. Agora vamos lá aos papos, e cuidado com alguns spoilers de A Casa do Dragão e quem sabe sobre a Dança dos Dragões em si. O ano era 1120, uma embarcação cruzava o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. Nele estava o herdeiro do rei Henrique I da Inglaterra, o jovem Guilherme Adelino, na época com 17 anos. Houve então um naufrágio e o futuro rei morreu. Esse episódio foi conhecido como o Barco Branco. Henrique I não tinha apenas Adelino de filho, ele tinha também uma filha, a Matilda. E rapidamente o rei tratou de arranjar um casamento ali para sua filha e passou a ser a rainha consorte da Normandia e também a sua herdeira. Matilda agora herdaria o trono inglês. Henrique, inclusive, garantiu que toda a corte prestasse um juramento de lealdade, tanto para ela quanto também para os sucessores que viessem dela. Sim, a gente já viu essa cena, no caso na série, quando Viserys declara Rhaenyra como a sua sucessora e vários lords dedicam a sua lealdade à escolha dela. E em seguida vem um casamento para selar mais ainda esse acordo e dar mais legitimidade à herdeira de Viserys, que foi um casamento com Laenor Velaryon. Então tem sim coisas muito parecidas aqui. A decisão não pegou bem no reino, seja em Kingsland, seja na Grã-Bretanha medieval, tá? A aristocracia desmereceu a sucessora por ser uma mulher, alegando, entre outras coisas, que ela não seria capaz de travar batalhas campais pelo reino. E enquanto Henrique I foi vivo, tiveram que aceitar o acordo na sordina, esperando o tabuleiro se mover. E isso durou até 1135. Quando o rei morreu. Embora na era medieval não existissem dragões, a sucessão de Henrique I esquentou. O Danilo é muito bom, né? O texto do cara é muito bom. Não existe vácuo no poder. Matilda estava na França quando seu pai morreu e antes de chegar à Inglaterra, o sobrinho do rei, Estevão de Blois, tomou o poder com a ajuda do seu irmão. Um homem sucederia outro homem, traçando paralelo quando Viserys faleceu, o Otto Hightower, né, a mão do rei, e o Sir Criston Cole, o senhor comandante da Guarda Real, Lorde Comandante da Guarda Real, melhor dizendo, desafiaram a vontade do falecido rei e decidiram coroar Aegon II, o meio-irmão de Rhaenyra. Diferente do que vimos na série, não houve aquele clima de empolgação dos súditos com a coroação de Aegon, mas grande parte da coroa concordou com o golpe. Vale lembrar que em A Casa do Dragão, alguns também concordaram, porque era o que dava pra fazer, né? Outros não concordaram tanto. E é interessante ver como George Martin, ele consegue referenciar todos esses acontecimentos e vários pormenores deles, mantendo a essência, mas levando para um ponto mais mágico, mais mítico, mais fantasioso ali dentro da sua obra, né? Mostrando que as histórias que ele conta de reis e rainhas que levam a disputas sangrentas e a traições são muito reais. Tirando toda essa questão mágica, mas são muito, muito, muito reais. Por isso que eu sempre trago aqui autores para conversar, autores da vida real, para conversar sobre A Casa do Dragão, porque tudo está se baseando em uma história. Não vou dizer verdade, porque história e verdade tem suas divergências, mas em uma história.
Mas voltando a Matilda, tá? Ela ainda terá muitos aspectos que podem ser comparados a Rhaenyra. A herdeira legítima, ela veio a controlar o sudoeste da Inglaterra e grande parte do Vale do Tâmisa, que por sua vez lembra a Baía da Água Negra. Enquanto Estevão permaneceu no controle do sudeste, referência aí a Kingsland e também aos seus aliados, às terras aliadas. Os anos que se seguiram ficaram marcados por longos cercos brutais. É o que justamente o Corlys disse que vai fazer a Kingsland, né? E esses cercos causaram efeitos desastrosos para as duas famílias, o que aqui no universo fictício do George Martin é conhecido como a Dança dos Dragões. Matilda até chegou a capturar o seu primo e tomar Londres, mas ela foi obrigada a fugir da capital devido a multidões que não estavam satisfeitas com seus atos. Em Oxford, ela teve de fugir de Estevão e só não foi apanhada porque, segundo a lenda, fugiu sozinha, atravessando os campos cobertos de neve. Sim, algo parecido acontece com Rhaenyra, porque ela até consegue invadir a Inglaterra, Kingsland, mas seus planos depois não saem perfeitamente. Eu vou parar por aqui para não dar muitos spoilers da Dança dos Dragões como um todo, né? E estragar quem ainda está assistindo a série, ou melhor, quem ainda nem sabe o que vai acontecer ali na segunda temporada. As histórias realmente são muito parecidas, por isso eu continuo com a história real e o seu desfecho que, após outra tragédia, a morte do filho de Estevão de Blois, a sucessão ficaria mais uma vez sem um herdeiro. Guarda essa informação. Após muito lutarem, chegaram finalmente a um acordo, colocando fim ao conflito e nomeando Henrique II como novo monarca. Ele, filho de Matilda da Inglaterra e Godofredo V. E repare como Matilda jamais sentou ao trono. Percebe como Rhaenyra e Matilda travaram uma guerra pelo direito de nascença negado por uma corte que, de fato, as traiu, pegando os caminhos que foram deixados por ali, as rachaduras no poder. A diferença talvez seja um dragão ali, um dragão acolá, um tio ali, um tio acolá, mas a essência é a mesma. O pragmatismo da corte e as lacunas de poder geradas a partir da tentativa de romper justamente com esses pragmatismos. Se isso fosse escrito por alguém, iriam dizer que é mentira. Quer dizer, já foi escrito, né? Mas vão dizer que é mentira mesmo assim, afinal dizem que isso é ficção, mas na verdade é muito, muito real. De novo, tirando um ou outro dragão. Ou não. Gostaram do vídeo? Então deixa o like, cara. Valoriza também o trabalho desse meu parceiro das letras aqui da escrita, o Danilo, tá? O Danilo Bezerra. No primeiro comentário desse vídeo tem link para vários livros escritos por George Martin, então dá uma conferida lá. Comprando por esses links você me ajuda e o preço em nada muda para ti. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.